Vez ou outra, nós conseguimos encontrar algo inusitado em nosso quintal. Existem diversos casos de pessoas que encontraram coisas raras, como moedas antigas, enterradas no fundo de casa. E algumas outras sortudas ficaram milionárias ao achar petróleo. Mas, no vídeo de hoje, veremos duas histórias incríveis de coisas inacreditáveis que foram encontradas por algumas pessoas em suas propriedades. Deixe o seu like e bora pro vídeo! Um fazendeiro queria encontrar água. Você acha difícil encontrar água? Bom, acredito que a resposta da maioria será não! Afinal, é só abrir uma torneira que você verá o tanto de água que precisar. Mas isso não é a realidade de todas as pessoas. Para alguns fazendeiros, por exemplo, encontrar água o suficiente para manter a sua fazenda em funcionamento pode ser um verdadeiro desafio. Mas existem duas soluções bem simples para esse problema. A primeira é ter um rio ou um lago passando por sua propriedade. Mas quando isso não é possível, a solução mais fácil é cavar um poço bem fundo. Porém, o que um fazendeiro de Nevada, nos Estados Unidos, acabou criando ao cavar um poço surpreendeu o mundo inteiro. Bom, nós não sabemos ao certo o nome desse fazendeiro, mas o que sabemos é que ele estava em busca de uma grande quantidade de água para conseguir irrigar suas plantações. Por isso, ele resolveu cavar um poço bem fundo na esperança de encontrar uma boa corrente subterrânea. E ele realmente conseguiu, mas não do jeito que esperava. Quando finalmente encontrou sua preciosa água, ela se transformou em um jato que espirrava uma água fervente de quase 100 graus. E nem preciso falar que aquilo não iria servir para regar suas plantações. Por isso ele acabou abandonando esse pequeno poço que tinha se formado em sua propriedade. Mas com o tempo, este pequeno poço acabou criando uma enorme estrutura em formato de cone, de mais ou menos 4 metros de altura, e se transformou assim em um geyser, esse mini vulcão d'água. Anos depois, ele contratou uma empresa geotérmica que prometia transformar aquela água quente que percorria a propriedade daquele fazendeiro em uma fonte de energia elétrica. Por isso, eles cavaram outro poço perto daquele primeiro, mas a água que saía de lá não tinha temperatura ideal, por isso seus planos acabaram indo por água abaixo. Mas o que aquele fazendeiro não sabia é que essa tentativa frustrada de conseguir energia elétrica acabaria se transformando em uma das mais belas paisagens da humanidade. Após pouco tempo, esse segundo geyser entrou em erupção sozinho e acabou roubando toda a pressão da água do primeiro. A enorme temperatura da água misturada com alguns minérios que existiam no solo acabaram criando vários jatos de água que formaram cones incríveis. As cores vermelha e verde que se criaram na paisagem é exatamente o que chama a atenção. E, na verdade, até ficou parecendo que aquele geyser é algo que veio de algum filme sobre extraterrestres, não é? Bom, no fim das contas, essa paisagem de outro mundo acabou ficando muito famosa e ganhou o nome de Fly Geyser, se tornando assim um ponto turístico do estado de Nevada. Embora os proprietários originais não gostassem muito de visitas, em 2016 uma organização sem fins lucrativos, chamada Burning Man Project, comprou toda a propriedade por nada mais nada menos que 6,5 milhões de dólares e começou a organizar visitações a todos que quisessem presenciar o geyser mais inusitado de todos. Realmente aquele fazendeiro acabou ganhando na loteria ao criar uma das paisagens mais bonitas e diferentes do mundo. Homem encontra bola estranha. Imagine a seguinte cena. Você está na cozinha de sua casa, quando de repente uma bola de pelos muito estranha vem no quintal até a sua direção. O que você faria? Foi exatamente isso que aconteceu com um homem que fazia uma manutenção na cozinha de um alojamento na Universidade de Sheffield, na Inglaterra. Ele conta que enquanto trabalhava, ouviu um barulho estranho, como se algo tivesse sido arremessado. Quando se deu conta, perto dele estava uma bola completamente esquisita. Porém, ele mal podia imaginar o que era, e principalmente a história terrível por trás de tudo aquilo. Bom, alguns talvez ficassem com medo de chegar perto, outros talvez simplesmente o jogassem de volta para o quintal e continuariam suas vidas. Mas aquele dedicado trabalhador, ao se aproximar do objeto, percebeu que aquilo não era simplesmente uma bola qualquer. Na verdade, aquilo parecia estar vivo. Curioso com o que poderia ser aquela coisa, ele decidiu investigar melhor e acabou descobrindo algo terrível. Aquela aparente bola era, na verdade, um animal muito conhecido, um porco-espinho, mas havia algo de diferente nele.
O animal não tinha a coisa pela qual é conhecida no mundo inteiro. Todos sabemos que os porcos-espinhos não se chamam assim à toa. Na verdade, esse nome foi dado a ele devido à grande quantidade de espinhos que existem nas suas costas. O objetivo desses espinhos é simples: se defender de possíveis agressores. Por isso, quando se sentem ameaçados, eles se fecham e se tornam algo parecido com uma bola de espinhos. E assim, seus predadores não conseguem sequer chegar perto. Mas, como mencionamos, algo estava errado com aquele bichinho que o homem encontrou, pois dava para ver claramente que seus espinhos tinham sido cortados. Entretanto, sem tempo para pensar no que poderia ter acontecido, aquele homem, preocupado com a situação do animal, resolveu imediatamente pedir por socorro. E, para sua sorte, havia um local perfeito para aquele animalzinho. Alan Broadhead e sua esposa Anita são os dois proprietários de um centro de resgate e cuidado de porcos-espinhos, que assim que receberam a ligação, foram imediatamente até o local. A primeira coisa que fizeram foi dar a ele medicamentos para que se acalmasse e analgésicos, pois parecia estar sofrendo muita dor. Depois de alguns exames, acabaram descobrindo que, felizmente, aquele pobre animal não tinha nenhum osso quebrado, mas ele estava completamente desidratado e traumatizado. Mas algumas perguntas ainda estavam no ar. O que realmente aconteceu com aquele pobre porco-espinho? Por que ele estava tão mal e sem seus espinhos? Até pouco tempo, eles acabaram descobrindo o que realmente tinha acontecido. Mas eu já te adianto que não é nada bom. O que descobriram é que os espinhos foram cortados com uma tesoura, e ele estava tão machucado que parecia ter sido usado como uma bola de futebol. Mas quem poderia ter feito uma crueldade dessas? Não se sabe exatamente quem, mas as autoridades que cuidaram do caso suspeitaram que isso tenha sido obra de alguns estudantes da Universidade de Sheffield. Realmente, uma atitude muito cruel, feita a um animal completamente inocente. Pode parecer que não, mas a verdade é que porcos-espinhos são inofensivos aos humanos. Por isso, caso encontre algum por aí, não precisa ficar preocupado. Ele não vai te atacar nem nada do tipo, a não ser que você resolva mexer com ele. Mas você deve estar se perguntando o que aconteceu com aquele porco-espinho depois de tudo isso, não é verdade? Bom, Alan e Anita o levaram para o centro de cuidados, onde ele poderá aos poucos se recuperar de seus ferimentos. De acordo com eles, Frank, que é o nome que deram ao animal, está se alimentando bem e bebendo bastante água, o que com certeza vai ajudá-lo na recuperação. Mas esse é um processo que vai demorar bastante tempo. Afinal, eles só podem devolver Frank à natureza quando todos os seus espinhos tiverem crescido novamente, e isso pode levar meses. Além disso, eles descobriram que aquele porco-espinho também sofre de uma terrível doença de pele, algum tipo de micose, ou seja, uma doença causada por fungos, que é altamente contagiosa. De acordo com Alan, quem fez todas aquelas maldades com o pobre animal provavelmente também contraiu a doença. Seria isso uma vingança feita pela natureza? Bom, não sabemos, mas esperamos que sirva de lição para aqueles jovens que fizeram essas coisas terríveis com Frank. E com certeza, esperamos que ele melhore logo para que possa voltar a viver na natureza, que é seu verdadeiro lar. Infelizmente, esse tipo de crueldade com animais acontece o tempo todo, mas, muitas vezes, quem acaba se dando mal é o agressor. Foi isso que aconteceu com um homem que fazia coisas terríveis com os cachorros de sua noiva enquanto ela estava fora. Porém, quando ela usou toda a sua criatividade para descobrir a verdade, ele acabou se dando muito mal. Nós já contamos essa incrível história em outro vídeo, que você pode assistir clicando na imagem que está aparecendo na sua tela. Nos vemos por lá!